Meus irmãos, então nós estamos já celebrando o 33º domingo do tempo comum e na semana que vem já celebraremos então a festa de Cristo Rei. A festa de Cristo Rei é o último domingo do ano litúrgico, para dizer assim que toda a nossa vida, todo o ano litúrgico, ele é conduzido para Cristo. Tudo vem de Cristo e tudo nos conduz a Cristo. Por isso que o Apocalipse vai dizer para nós que ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega, é Cristo Jesus. É para ele que a nossa vida deve tender. Nós então, por conta desse final do ano litúrgico, as leituras e os evangelhos, eles acabam tendo esse tom mais apocalíptico, ou seja, de coisas mais que fala de destruição, de escuridão, de estrelas que caem e por aí vai. Mas na verdade, todas as vezes na Sagrada Escritura, em que os textos eram escritos assim, é porque o povo daquela época estavam passando por situações catastróficas. E geralmente todas as situações de catástrofes, elas eram consequências de más escolhas, de uma vida qualquer daquele povo. Então, o povo escolhe coisa errada, o que tem por consequência? Justamente a escravidão. Justamente mortes, violências, tudo fruto de corações que se distanciaram de Deus. Alguém atrevidamente vai dizer que Deus está se vingando. Não, Deus não se vinga. Ou a gente planta laranja e quer que nasce melancia. Se nós estamos plantando maldades e violências, é o que nós iremos colher. E todas as vezes que acontecia isso, era o que o povo estava colhendo. Estava colhendo aquilo que eles haviam plantado. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que nessa história do nossa maldade vindo para fora, das coisas erradas que nós vamos praticando, tem gente justa que paga o preço. Aqui nós ouvimos na primeira leitura do livro de Daniel um tom apocalíptico também, dizendo ali da grande batalha, né, em que se levantará no último dia Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo. Veja que vem a tribulação, vem as injustiças, vem as guerras, vem a catástrofe, mas a resposta final nunca é a desgraça, nunca é o mal. A resposta sempre para todos os problemas é Deus. Por isso que nós ouvimos o salmista que cantava: guardai-me, ó Deus, porque em vós eu me refugio, só em vós eu tenho segurança. Meus irmãos, e mesmo que venha as guerras, as violências, as pandemias, eu preciso me confiar no Senhor. É nele a nossa salvação e não há em outro canto, é no Senhor. Por isso, nós não precisamos ter medo do final dos tempos, porque se a nossa proteção está no nome do Senhor, eu não vou ter medo, porque eu vou ter um coração que já está próximo do Senhor. E aqui veja, meus irmãos, que as nossas escolhas, é elas que muitas vezes vão dar resultado lá na vida eterna. Por isso que precisamos estar atentos de como nós vivemos aqui. E isso não é para causar medo. É para a gente ficar atento e começar a enxergar a escolha que nós fazemos. Meus irmãos, 2 mais 2 dá 4. Se você, dizia ontem, né, se você faz maldade, mais maldade, mais maldade, o que é a resposta final? Ou a gente vai querer passar a vida inteira fazendo mal, praticando mal, levando os outros para o mau caminho, e depois que o bonitão quer ter um céu, toma vergonha na cara, né? Aí está de brincadeira com Deus. Meus irmãos, lá é resultado final do que a gente vive aqui. E é isso que nós precisamos entender. E esse povo está sofrendo as consequências daquilo que eles escolheram. Mas mesmo assim, a resposta final é de Deus. E aqui a leitura vai dizer assim para nós: muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Despertarão. Uns para a vida eterna e os outros para, diz aqui a palavra diferente, né? Opróbrio.
para a morte eterna. Vai haver ressurreição para todo mundo. Agora, uns pode ser para a vida eterna e outros para a morte eterna. Aqui Daniel já está falando da presença do céu e do inferno. E o inferno, gente, não é a casa daqueles que Deus não gosta. O inferno não é o lugar, vou fazer esse cantinho aqui, ó, daqueles que eu não gosto, daqueles que não são os meus eleitos. O inferno é criação de Deus. É lugar de quem não quer estar na presença de Deus. Quer fazer da sua casa uma filial do inferno? Rejeite a Deus. Deixe de rezar. Tem muita gente com o coração como filial do inferno, porque já não busca Deus, já não mais adora, já não... E aí quer que a bondade reine ali. Não vai, não tem como. Aqui, meus irmãos, é morada, não é nem filial do céu, é morada de Deus. Ele quis vir até nós, Ele quis montar a sua tenda, Ele quis armar a sua Shekinah no nosso coração, na nossa vida, no nosso meio. É isso que Deus quis fazer. Agora, se nós vamos deixando o mal crescer em nós, é o que nós vamos ter lá no final. Mas veja aqui, está preparado para nós uma ressurreição. Meus irmãos, que nós possamos querer para a vida eterna, a ressurreição para a vida eterna. E olha só, e ele continua: mas os que tiverem sido sábios brilharão como firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas do céu por toda a eternidade. A pergunta é para todos nós: o que é que a gente tem ensinado para os outros? Como pai, como mãe, como padre, às vezes como jovem, como coordenador, o que é que a gente tem ensinado? Para onde a gente tem conduzido a vida das pessoas? Tem gente que tem espírito de liderança, e se Deus te deu esse espírito de liderança, pois use para o bem. Conduza as pessoas para Deus, conduza as pessoas para uma mudança de vida, para uma conversão. Agora, se você começa a conduzir as pessoas para a bebida, para o que não presta, para o que não deve, para longe de Deus, você vai prestar conta disso. Isso não é ameaça nenhuma. Isso é para a gente acordar das decisões, daquilo que a gente tem feito nessa vida. Agora, aqueles que ensinam o bem e que conduzem para o bem, diz a palavra, esses brilharão como estrelas para toda a eternidade. Então, meus irmãos, a resposta final, tanto da primeira leitura como do Evangelho, é sempre Deus. O mal, ele é barulhento, ele é escandaloso, ele é escancarado, mas a resposta final é sempre de Deus. E depois no Evangelho de hoje aqui, no São Marcos, Jesus estava em Jerusalém, já estava nos dias finais ali dele. Logo ia ser crucificado e ia morrer, e de repente Jesus percebe que a coisa também lá não estava muito boa. Questões políticas, a questão da própria religião, a questão da fé, que já não era uma fé de fato aprofundada, mergulhada em Deus. E aí então Jesus vai dizer isso daqui: depois da grande tribulação, o próprio catecismo já nos deixa claro, para a chegada do reino de Deus, nós vamos passar pela grande tribulação. E meus irmãos, a grande tribulação vai ser aquele momento em que nós vamos decidir por Deus. Só que às vezes nós não precisamos nem passar pela grande tribulação para a gente se virar contra Deus. Veja, na própria pandemia, foi assustador, e está sendo assustador assim, mas quantos nessa pandemia já viraram as costas para Deus? Tem gente no confessionário que diz assim: padre, eu não fui na igreja por conta da pandemia. Eu perguntei assim: mas você não foi em nenhum lugar? Não, padre, claro que não. Eu frequentei isso, aquilo outro. Falei: ah, tá, e só a igreja tinha o Covid, né? Então para de se boicotar, para de se enganar, né? Nós somos os primeiros sabotadores de nós mesmos. E aqui nós vamos ver, nem precisamos às vezes de tribulações, de grandes tribulações, para negarmos a nossa fé. E diz: o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais, as estrelas começam a cair do céu. O que São Marcos está querendo dizer com isso? Até mesmo os entendidos da Sagrada Escritura têm grande dificuldade para interpretar esse texto aqui de São Marcos. Naquela época, tinha muita gente que adorava o Deus Sol, outros adoravam a lua, outros adoravam as estrelas. E aqui quando diz que essas estrelas, o sol vai escurecer, a lua vai perder seu brilho, é para dizer que vai chegar um momento, gente, em que todos os deuses pagãos que nós adoramos
nós vamos enxergar e ver que eles não têm brilho de verdade, eles vão se apagar. Os santos são homens e mulheres, na sua boa parte, foram eles enxergaram que os deuses falsos que eles adoravam não tinham brilho. E dizia hoje no retiro nós da equipe de trabalho da festa, né, da padroeira, veja, a tal ponto que Paulo, né, depois de convertido, Paulo ele vai enxergar que os deuses, entre aspas, que ele adorava, ele vai perceber que eram nada. Ele vai perceber que toda a alegria que ele buscou em tudo quanto é canto, eram como que esterco diante daquilo que Deus é. Diante de Deus, gente, no dia que nós enxergarmos Deus de fato, nós vamos perceber que o sol do dinheiro, a gente vai perceber que não tem tanto brilho assim. Que o sol e a lua dos prazeres não tem tanto brilho assim. Diante do Deus, quando nós enxergarmos Deus como de fato Ele é, nós vamos perceber, meu Deus, o quanto eu me perdi, desviando o meu olhar e o meu coração nesses deuses falsos. E olha lá, estão caindo todos como as estrelas aqui do Evangelho. Diante dele, todas as idolatrias caem por terra. Meus irmãos, nós não precisamos ter medo do fim do mundo, mas desejo o fim do seu mundo, desse mundo de pecado, desse mundo de separação de Deus, desse mundo das escolhas erradas. Desejo que esse mundo maldoso aí dentro acabe. Peça para Jesus: Senhor, volta no meu coração, volta para mim, muda a direção da minha vida, muda a direção das minhas escolhas. E aí diz que quando todas essas coisas acontecerem, as forças do céu serão abaladas, então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Meus irmãos, os primeiros cristãos, eles acreditavam demais na vinda de Cristo. E eles achavam que já vinha logo. Talvez Jesus já volta semana que vem. Vamos ficar na expectativa. Alguns, por achar que Jesus já ia voltar, né, como cruzaram os braços, não vamos trabalhar mais não, vamos ficar esperando. E aí vai dizer a palavra, né? Olha, eu ouvi dizer que alguns entre vós andam muito ocupados em não fazer nada. Eu vos exorto que trabalhando como do suor do vosso rosto, para dizer para nós que nós devemos esperar a Cristo, é trabalhando, é amando, não é com os braços cruzados. Mas muitos esperavam com grande expectativa. Eles viam o bem que eles faziam, mas o bem que eles faziam ainda não era suficiente. Então Jesus volta para que o teu bem seja instaurado no nosso meio. Jesus volta para que a bondade, ela tome conta de tudo isso e a maldade tenha fim. E os cristãos desejavam a volta do Senhor. E gente, quando a gente tem alguém que está longe de nós, que a gente ama, a gente não espera com expectativa, a gente não tem aquela ansiedade, veja as mães, né? Quando o filho sai para estudar, o desespero, mas quando vai voltar? Aquele desespero do amado, do filho amado, da esposa amada, para voltar. O nosso coração deve ter essa ânsia, esse desejo: o meu Senhor vai voltar. Eu preciso aguardar o meu Senhor, e de que jeito? Da melhor maneira possível, preparando a minha vida pela santidade. O próprio livro do Êxodo vai nos dar uma catequese importante, que nós não fomos feitos, meus irmãos, para construir a nossa casa aqui de maneira fixa. Não é para a gente construir a nossa casa bem alicerçada nessa terra aqui, e não estou dizendo a casa física lá que a gente mora, mas a nossa vida não foi feita para ser enraizada aqui. A nossa vida foi feita para a gente armar tendas. A tenda no Antigo Testamento simbolizava um povo que estava caminhando até a terra prometida. A gente arma a tenda porque o nosso lugar não é aqui. A gente arma a nossa cabana porque o nosso lugar não é aqui. A gente monta aqui, desmonta e monta lá. Somos peregrinos nessa terra. Aonde que é a nossa morada fixa? É o céu. Então nessa terra eu só monto tendas porque eu sei que aqui eu sou peregrino. E meus irmãos, enquanto eu rezava essa palavra, eu ficava imaginando, né? A gente, quando se luta pela santidade e para fazer a vontade de Deus, o que é isso? É eu indo correndo ao encontro de Jesus. E meus irmãos, o que é que Deus tem feito? Vindo correndo ao meu encontro. Ele tem desejo de mim e eu devo ter o desejo dele. O encontro de dois sedentos.
Eu sedento do coração de Deus e Deus sedento do meu coração. E meus irmãos, por isso que o cristão não deve ter medo. Por isso que o santo São Francisco falava da irmã morte. Porque ele sabia que era justamente a morte era aquela possibilidade em que ele tinha para poder encontrar-se com Deus completamente. Não precisamos ter medo do fim, mas devemos aguardar ansiosamente o Senhor que vem. Meus irmãos, nós perdemos a expectativa do Senhor que vem. A gente faz planos e projetos sem Deus. A gente faz planos e projetos desconsiderando o Senhor pode voltar. E será que todos os meus planos, os meus projetos, aquilo que eu tenho me empenhado, onde está Deus em tudo isso daí? Se nos nossos planejamentos Deus aí não está, a gente está perdendo tempo. Tudo é para a glória de Deus. E tudo que Ele nos concede é para a nossa santificação. Se o que eu vou fazer não está a glória de Deus, e se o que eu estou fazendo não está a minha santificação, cai fora. Sai daí. Esse não é o lugar que Deus te preparou. Aonde você está, que seja para a glória de Deus, maior glória de Deus, vai dizer Santo Inácio de Loyola. E deve ser para a tua santificação. Se aí não está a sua santificação, não está a maior glória de Deus, cai fora daí. Ou reorienta as coisas. Mas estejamos atentos, o Senhor virá. E meus irmãos, quando a gente perde essa perspectiva do Senhor que vem, do Senhor que vai voltar numa hora que a gente não sabe, a gente pode viver uma vida de qualquer jeito. O cristão deve aguardar o Senhor amando a Deus e amando ao próximo. E aqui o próprio Evangelho já deixa muito claro para nós. Não sabemos, ele vai dizer, nem o dia e nem a hora, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, nem eu, ele está dizendo, mas somente o Pai sabe. Nem nenhuma aparição de Nossa Senhora legítima, verdadeira, Nossa Senhora disse quando o mundo ia acabar. E nenhum santo, ninguém pode aparecer dizendo, porque o próprio Jesus disse, isso está reservado ao Pai. Mas meus irmãos, enquanto o Senhor não vem, vivamos o tempo da misericórdia. Enquanto o Senhor não vem, deixa o reino de Deus crescer no seu coração. Deixa Jesus crescer na sua vida. Deixa Jesus transparecer nas tuas mãos, nas suas atitudes, nos teus lábios, no teu pensamento. Deixa Jesus viver em você. Enquanto Ele não vem na sua glória definitiva, deixa Jesus e o seu reino começar aqui, dentro do teu e do meu coração. É agora. É agora o momento em que o Senhor nos convida a deixar o reino dEle começar a crescer no nosso coração. E aqui a palavra vai dizer, tudo passa, a minha palavra não. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E a gente tem colocado o nosso coração, enraizado o nosso coração naquilo que passa. Por que muitas vezes a gente anda frustrado, gente? Porque a gente lança todas as raízes do nosso coração naquilo. De repente aquilo passa. Tira uma árvore para você ver de um lugar e queira plantar num outro. Às vezes ela nem pega no outro lugar. E se ela vai para o outro, ela fica murcha, desacorçoada, né? Até ela se acostumar. E às vezes a gente tem feito isso com o nosso coração. A gente prega o nosso coração, enraiza o nosso coração naquilo. De repente viu que aquilo não... A gente tem que se desligar daquilo, como mudar uma planta de lugar e vai para outro. Pois, poxa vida, coloca o coração em Deus. Ali você não vai ter frustração nenhuma. Coloca o coração em Deus, enraiza o coração em Deus e vai ver que um coração enraizado em Deus, os frutos de santidade que daí se geram. Nós precisamos plantar o nosso coração, construir a nossa casa definitiva em Deus. Não tenhamos medo do fim dos tempos, não tenhamos medo disso. Confiemos no Senhor, é Ele que guarda a nossa vida. Enquanto o Senhor não vem, eu posso ir até Ele, mas de qualquer maneira, meus irmãos, nós vamos ter que nos encontrar com o Senhor. E vai dizer São João da Cruz que nós seremos julgados pelo amor. Você amou? Você viveu nessa terra o estágio para o amor? Porque no céu é só amor, não tem espacinho para outra coisa, é só amor. E ser cristão nessa vida é viver esse estágio do amor. Senhor, eu quero te amar mais e mais. Veja que o estagiário ele vai crescendo ali na sua profissão. Nós devemos ir crescendo no amor. Sentou na igreja faz quanto tempo? 30 anos? O quanto você já cresceu no amor? O quanto você já cresceu em Deus? O quanto nós já mudamos em Deus? O quanto nós já deixamos Deus transformar a nossa vida? Para que estejamos preparados para a hora inesperada que o Senhor voltar
para Ele nos encontrar, amando a Ele com toda a nossa vida e amando o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Crê em Deus Pai.